Paz do Senhor a todos. Estudo, considerações sobre a nação de Israel. A igreja é o novo Israel. Para visualizar o estudo completo, clicar na foto menor acima e à esquerda do meu estudo no Facebook. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aos meus irmãos, vamos analisar a nação de Israel desde a sua formação até os nossos dias. Israel não foi uma nação escolhida entre outras nações, mas sim uma nação formada a partir do chamado de Deus para Abraão, com propósitos específicos. Qual o motivo de Deus formar, entre outras, uma nova nação a partir de Abraão? Israel foi criado para ser reino de sacerdotes e nação santa. Êxodo 19:6, 1 Pedro 2, de 9 a 10. Ou seja, Israel foi criado para pregar a palavra de Deus às demais nações gentias, especialmente na plenitude dos tempos com a vinda do Messias. Israel iria pregar o Evangelho, mas negou Jesus como Messias e Senhor. Assim como a nação de Israel foi formada por 12 tribos dos filhos de Jacó, Jesus os deixou de lado e chamou 12 apóstolos em substituição. Hoje a igreja é o novo Israel que prega o Evangelho. O início da formação de Israel, Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão teve alguns filhos, sendo os mais importantes para a história são Ismael, que é o pai dos árabes, Gênesis 16, 15 e 16. Depois nasceu Isaque, o segundo filho, Gênesis 21, 1 a 5. Isaque gerou Jacó e Esaú, Gênesis 25, 19 a 34. Jacó gerou 12 filhos. Assim Israel foi formado por 12 tribos dos 12 filhos de Jacó do sexo masculino. Dados históricos importantes. José, filho de Jacó, por ser filho de Raquel, a esposa predileta de Jacó, desfrutava de cuidados especiais de seu pai e causava inveja odiosa em seus irmãos. José, quando jovem, Deus lhe deu alguns sonhos em que seus irmãos seriam submissos e dependentes dele no futuro. Quando José revelou os sonhos aos irmãos, eles ficaram tão indignados que o venderam como escravo, sendo levado para o Egito. Ele foi comprado por Potifar, cuja esposa se encantou-se dele e, diante de sua recusa, ela o caluniou e ele acabou na prisão. Na prisão, ele profetizou para um copeiro e um padeiro e as profecias se cumpriram. Certa vez, o faraó teve sonhos de 7 vacas gordas e outras 7 vacas magras, sendo que as magras devoravam as vacas gordas. Ninguém conseguia interpretar o sonho de faraó, e assim o copeiro indicou José para interpretar o sonho a faraó. José interpretou o sonho em Gênesis, capítulo 41, que seriam tempos de abundância e de escassez, que necessitavam de cuidados administrativos rígidos para que a fome não dominasse o mundo inteiro da época. Então Faraó, satisfeito com a interpretação, nomeou José governador do Egito e administrador da produção de alimentos do Egito. Jacó, quando chegou a fome em nível mundial, mandava seus filhos comprarem mantimento do Egito, e chegou o dia em que José se revelou a eles com perdão e determinou que trouxessem Jacó, seu pai, para o Egito, conforme Gênesis 42 a 50. E Faraó separou a terra de Gósen para Jacó e seus filhos, concluindo, conforme Êxodo 1 a 6 a 14, faleceu José e toda aquela geração, mas os filhos de Israel
foram fecundos, de maneira que a terra se encheu deles. Entremente se levantou um novo rei no Egito, e que não conhecera José. Ele disse: eis que o povo de Israel é mais numeroso e mais forte que nós, usemos de astúcia para com ele, e seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Então os egípcios puseram sobre eles feitores, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, com barro e em tijolos, e com todo o trabalho na tirania os serviam. Nota, esse duro cativeiro que Israel sofreu no Egito durou 400 a 430 anos. Êxodo 2, 23 a 25. Decorridos muitos dias, os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, ouvindo Deus o seu gemido. Ou seja, que para abreviar o estudo, a partir de Êxodo capítulos 3 a 12, Deus chamou Moisés para a libertação do povo do cativeiro do Egito, que depois de exaustiva contenda física e espiritual com Faraó, conforme Êxodo 12, 37 a 51, Israel, sob a liderança de Moisés, saiu do Egito com 600 mil homens e contando mulheres e crianças em torno de 2 milhões de pessoas. Ao sair do Egito, Israel teve a sua formação definitiva a partir dos 12 filhos de Jacó, que deram origem às 12 tribos que formaram Israel, e são elas Ruben, Simeão, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Isacar, Zebulon, José, Benjamim e Levi. Jesus Cristo é descendente da tribo de Judá. A partir de 605 a.C., o profeta sacerdote Jeremias alertou e chamou o povo ao arrependimento pela quebra da aliança com Deus e pelos seus pecados de idolatria e injustiças. Jeremias alertou o povo e previu a destruição de Jerusalém, com o povo sendo levado ao cativeiro babilônico. Pelas suas profecias, Jeremias foi perseguido e até ameaçado de morte pelo povo, que não se arrependia e nem deixava os seus pecados, nomeados em Jeremias 3, 14 a 25. Nota, o povo ignorou as previsões de Jeremias e em 585 a.C., conforme Jeremias 39, de 1 a 10, foi tomada Jerusalém. Era o ano nono de Zedequias, rei de Judá, quando veio Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém. Nota, o imperador Nabucodonosor invadiu e destruiu Jerusalém e o primeiro templo de Salomão em Jerusalém e levou o povo para o cativeiro babilônico, que durou 70 anos. O profeta Daniel, quando o povo já estava 70 anos no cativeiro, orou a Deus, que suscitou Ciro, o rei persa, para libertar o povo de Israel do cativeiro babilônico e instruir a reconstrução de Jerusalém. O texto de Isaías 45, 1, 18 registra Deus suscitando Ciro, o rei persa, para libertar o povo de Israel do cativeiro babilônico de 70 anos e ajudar a reconstrução de Jerusalém. No ano 70 depois de Cristo, houve a guerra judaico-romana pela revolta dos judeus contra o domínio romano e pagamento de tributos. Então as legiões romanas, sob a liderança do general romano Tito, sitiaram a cidade de Jerusalém e destruíram a cidade, saqueando e destruindo o segundo templo reconstruído em 19 a.C. O conflito gerou a morte de milhares de judeus e muitos levaram como escravos e outros espalhados pelo mundo. Nota, em nossos dias, na década de 40, os judeus ainda viviam espalhados entre as nações, sofrendo preconceitos, humilhações e perseguições. Ezequiel 36 e 37. A maior perseguição ocorreu na Alemanha, em que 6 milhões de judeus foram assassinados pelos nazistas sob o comando de Adolf Hitler, que era chamado o Führer das drogas,
com suas veias em colapsos pelas drogas. Ele consumia cocaína, heroína, morfina, metanfetaminas. Após sofrer com o Holocausto na Alemanha, houve um milagre de escape para Israel, conforme Ezequiel 37, 21. A criação do Estado de Israel ocorreu após o fim da Segunda Guerra Mundial. Em 1947, a Comissão das Nações Unidas viabilizou a divisão da Palestina com um Estado judeu e um Estado árabe. Em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion, chefe da agência judaica, proclamou a criação do Estado de Israel e o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, reconheceu a nova nação no mesmo dia. E assim Israel segue em seus dias com seus conflitos continuados, na expectativa da conclusão do Tratado de Paz com os árabes, que envolve o presidente Trump, seu genro Jared Kushner e a Arábia Saudita. Esse tratado de paz, há muito tempo esperado, abrirá o tempo do fim da igreja e da volta de Jesus. Israel foi criado para anunciar o evangelho às nações gentias, mas nunca pregou, rejeitou e ainda rejeita Jesus Cristo, que é o príncipe da paz. Por isso Israel não tem paz. Isaías 9:6, 26, 3-4. Pois abandonou o chamado de Deus, que mesmo assim continua fiel a Israel pelas suas promessas feitas a Abraão. Deus é fiel até com aqueles infiéis a ele. Israel só receberá Jesus Cristo como seu Messias, sofrendo na grande tribulação. Deus teve expectativa a respeito de Israel em Mateus 23, 37. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. E Deus também tem expectativa conosco. Portanto, aproveita esta oportunidade, pois ainda há tempo de salvação. Arrependa de seus pecados, creia no amor de Deus em Cristo Jesus e faça esta oração da salvação instantânea falando comigo. Senhor Jesus Cristo, eu te convido a entrar no meu coração e te recebo em minha vida como meu único Senhor e único Salvador. Peço perdão pelos meus pecados e os deixo para sempre, sem retroceder, e que Deus escreva o meu nome no livro da vida. Amém.